Meu Deus, que maravilha! Que bom estar aqui todos reunidos para ouvir a palavra do Senhor e demonstramos a nossa comunhão quando nós ceamos todos juntos. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 10. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Evangelho 10, no verso 38 em diante. Amém. Diz assim a palavra. E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, ao qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A passagem lida vai nos dizer que estava a caminho, estava caminhando, e uma certa essa mulher, ela tinha uma Maria e de Lázaro. Percebe que essa mulher, ela recebe Jesus em sua casa. Eu fico imaginando Marta recebe Jesus em sua casa. Olha que alegria. Que alegria é receber Jesus em nossa casa. Mas Marta, ela não deu a devida atenção para Jesus. Ela simplesmente recebeu. Agora imagine, vou precisar de alguém aqui vamos ilustrar. Diniz, você não fez nada hoje, varão. Vem me ajudar aqui nessa ilustração. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Imagine Jesus caminhando. Pode subir. Aí ele chega. Aí vai lá, Marta recebe. Jesus, oh Jesus, seja bem-vindo. Aí ele entra. Aí Jesus fica aqui. Olha, Jesus, fica aqui. Aí Marta vai lá e mexe em umas coisas, e mexe em outro. E Jesus tá lá. Aí Marta vai, mexe de novo, roda a casa toda. Jesus está lá. Jesus está lá. Marta vai, mexe a casa toda. Jesus está lá. Mas sabe quem que aparece nessa cena? Maria. Aí Maria veio e ela ficou aos pés de Jesus. Enquanto Maria estava aos pés de Jesus, Marta estava lá, mexendo, rodando. E Jesus lá. Pode sentar, meu querido. Vocês já repararam quantas vezes nós abrimos a nossa casa para receber Jesus, mas nós não damos a devida atenção para o nosso Jesus? Nós falamos assim: Jesus, entra na minha casa. Jesus, passa lá em casa. Ó Senhor, entra na minha casa. Mas nós não damos atenção para Jesus. Aí sabe o que acontece? Aí tem uma outra pessoa que escolhe estar aos pés de Jesus. Maria, ela fez uma escolha e ela escolheu a boa parte. Mas sabe o que acontece? Que nós, quando escolhemos a boa parte, sempre se levanta uma pessoa para dizer assim: ó Senhor, o Senhor não está vendo o que Maria está fazendo comigo? Eu estou aqui trabalhando sozinha, eu estou cheia de afazeres e Maria não está me ajudando. O Senhor não se importa que ela me deixe servir
volta. Porque você começa a imaginar, poderia ser eu que está ali. Meu Deus. Quem deveria estar ali era eu. A escolha foi das duas. Mas Marta escolheu servir. No meio da nossa caminhada, nós muitas vezes ficamos distraídos. Marta, eu fico imaginando Marta ali trabalhando e vendo a adoração ali de Maria. E ela chega no mestre e fala assim: Senhor, eu estou aqui farta de trabalhar. Eu estou aqui com muitas coisas para fazer e não tem ninguém me ajudando. O Senhor não se importa? E talvez quando Marta fala isso para Jesus, ela pensou assim: agora sim, Jesus vai chamar a atenção dela. Ele vai falar assim: vai lá, vai ajudar sua irmã. Mas Jesus falou: não, Maria escolheu uma boa parte e dela não será tirada. O que nós escolhemos diz muito sobre quem nós somos. As nossas escolhas diz muito onde queremos chegar. As nossas escolhas diz muito para onde queremos ir. Jesus fala para Marta assim: Marta, você está afadigada, ansiosa, com muitas coisas para fazer. Talvez Jesus poderia ter falado para ela assim: sente-se aqui, vamos aprender um pouco também. Muitas vezes nós nos distraímos com nunca se perder. Se você vai fazer uma viagem, por um momento de distração, você erra o caminho. E para você chegar no seu destino final, você tem que dar muitas voltas. Talvez uma volta que você não precisaria dar. E qual que é o nosso destino final? O céu. Nós aqui estamos todos caminhando rumo para o céu. E a palavra do Senhor diz que Jesus é o único caminho. Nesse caminho, que Jesus é o único caminho, você vai ficar aí distraído com outras coisas? Nós estamos vivendo numa sociedade em que nós temos muitas coisas para fazer. Ficamos muito distraídos. Alguém aqui já levantou cedo para ir trabalhar e falou assim: Senhor, quando eu chegar em casa, eu vou orar. Senhor, quando eu chegar em casa, te prepara, Senhor, que nós vamos ter um encontro. Aí sabe o que acontece? Você vai lá, trabalha, aí você chega em casa e o Senhor está lá. O Senhor Jesus já está lá te esperando, porque você falou com Ele. Você marcou o encontro com Ele. Aí você chega, você olha para casa. Isso é muita mulher, né? Isso diz muito sobre mulher. Mas homem também faz isso. Aí você olha para casa e fala assim: não, peraí, eu vou dar uma ajeitadinha aqui nessa casa aqui primeiro e depois eu vou orar, porque eu vou orar na casa da você, sabe? Não, vou arrumar a casa primeiro. Aí você vai lá e arruma a casa. Aí depois que você termina de arrumar a casa, já dá a hora de jantar. Aí você fala: não, peraí, eu vou fazer a janta primeiro e depois eu vou orar, nós vamos ter o nosso momento. Aí chega a hora da janta, você está aí, janta, conversa com o seu marido ou com a sua esposa, conversa com o filho, aí o seu telefone toca. Gente, quando minha mãe me liga do Brasil, a gente fica mais ou menos 1 hora na ligação. Aí o seu telefone toca, aí você lembra de alguém, você liga para aquela pessoa que Jesus está lá esperando. Quando você termina de fazer tudo, sabe o que acontece? Você está tão exausto, tão cansado. Você fala assim: não, Senhor,
amanhã a gente marca esse encontro de novo. E com isso, o tempo vai se passando. Meu Deus. Meu Deus. Lá em Eclesiastes 3 fala assim: há um tempo determinado para todas as coisas. Mas uma coisa que nós não temos é o controle do tempo. Meu Deus, nós não temos controle do tempo. Às vezes nós pensamos assim: Senhor, agora eu oro. Não, Senhor, eu vou chegar lá e vou orar. E você não tem o controle do seu tempo. Aí você vai deixando as coisas para depois. E sabe o que acontece? Jesus volta e você ficou. Jesus volta e você se perdeu. Você ficou distraído na sua caminhada. Você ficou distraído com os afazeres do dia a dia. Meu Deus do céu, nós não temos tempo. Nós não temos controle sobre o nosso tempo. Se você não fizer hoje, amanhã você não vai conseguir. Faça hoje, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque pode ser que amanhã não tenha mais tempo. Pode ser que amanhã chegou o arrebatamento. E não adianta nós queremos ter comunhão com Deus lá no céu se você não passa tempo com Deus aqui na terra. Não tem como, você vai fazer o que lá, meus irmãos? A comunhão começa aqui. É aqui que você se apresenta para Deus e fala assim: ó, Senhor. E lá para Deus não adianta se apresentar com cargos. Eu não vou chegar lá e Deus fala assim: eu sou a missionária Zelina. Eu sou a pastora Zelina. Não adianta. Ele não vai olhar para isso, não. Ele vai olhar quanto tempo que eu passei com ele aqui na terra. Ele vai olhar se eu obedeci os mandamentos dele. Ele vai olhar para as minhas mãos e o que eu vou ter para apresentar a ele. Jesus. Quais são as nossas obras? O que nós temos feito? A palavra do Senhor diz lá em Mateus 11:12 que o céu é ganhado à força. O que quer dizer com isso? É com a força que você vai ganhar no céu, é se livrando dos seus pecados, matando a sua carne, vencendo as concupiscências da carne. Porque eu vou te falar, uma coisa que dobra o crente é a tal da carne. Se você não matar ela vence você. Quem já assistiu um jogo de futebol? Muita gente, né? E como é que o time vence? Vai lutando? É ali tentando pegar a bola do adversário. E o adversário, ele parte pra cima, ele vem com tudo. Se for preciso, ele te derruba pra tomar a bola de você. E eu falo com experiência, que eu já joguei futebol. Meu esposo, o pastor Marcos Vinícius, já quebrou minha perna. De tanta rivalidade. Mas depois ele teve que me carregar para todo lado, porque minha perna ficou engessada todinha. Olha, o adversário, quando vem para tomar a bola de você, ele vem com tudo. Agora imagine Satanás. Você acha que Satanás vem como? Ele quer aquilo que está guardado para você. Ele quer roubar de você. Sabe por quê? Era para ele estar lá. Mas ele quis ser melhor do que Deus. Ele quis ser melhor do que Deus. Ele estava lá no céu, do lado de Deus, e foi expulso. E ele luta com todas as forças dele para impedir você de estar lá, porque ele sabe que lá é bom. Tem um louvor que fala assim: volta logo, Jesus,
e me leva pra casa. O céu é o meu lar, o céu é minha morada. Meus irmãos, o céu é o nosso lar. E olha que interessante, se nós temos saudade de casa, é porque nós viemos de lá. Nós viemos de lá, o Senhor nos mandou de lá. E é para lá que nós ansiamos voltar. Mas para isso nós temos que nos livrar das distrações que o inimigo tem colocado na nossa frente. Para isso, nós temos que fazer as escolhas certas. Nos ajuda, Jesus. Você prefere ficar aos pés de Jesus? Ou você prefere ficar ocupado com os afazeres da casa? Meu Deus. As distrações nos tiram do propósito. As distrações impedem você de ver aquilo que Deus quer para você. Porque Deus está falando assim, não vai por esse caminho não, filho. Larga a mão disso. O que eu tenho preparado para você é muito melhor. Só que muitas vezes nós queremos aquilo que é mais fácil. A porta ela é estreita mesmo. Para você entrar pela porta não é fácil. Mas é com muito sacrifício. É com muita renúncia. É com muito que nós não iremos conseguir passar por ela. Aí você pode se perguntar assim, mas pastora, como que eu vou conseguir vencer todas essas coisas? Como que eu vou conseguir vencer todas essas distrações? Lá em Hebreus 12, 2, diz o seguinte, e olhando para Jesus, vamos ler esse versículo. Obrigado, Jesus. Aleluia. Hebreus 12, 2 diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Olhando para Jesus. Nunca falte água na sua casa. Estevão estava sendo apedrejado. Estevão estava passando por um momento ali difícil. Mas eu aprendi uma coisa. Só se taga pedra em árvore. Aleluia. Se você, na Bíblia nós somos considerados como árvores. Se tem alguém tacando pedra em você, é porque quer pegar o fruto que você tem. Estevão estava lá num momento sendo apedrejado. Sabe por quê? Ele estava operando muitos prodígios. Aí o que fizeram? Não, nós temos que calar esse homem. Aí o que fizeram? Arrumaram lá 2 pessoas para dar falso testemunho contra Estevão. Para falar que eles estavam falando blasfêmia. Aí qual foi o fim dele? Ele foi apedrejado. Mas no momento em que ele estava sendo apedrejado, ele olhou para os céus. Aleluia! E Deus e Jesus. Glória a Jesus! Deus, Pai, aleluia! Aleluia! Sabe como é que nós vamos vencer? Olhando para Jesus. Aleluia! Nos ajuda, Jesus. Se você olhar para mim, você vai encontrar um monte de defeitos. Se você olhar para o irmão do lado, você vai encontrar um monte de defeitos também.
Mas se você olhar para Jesus, Aleluia. Glória a Deus. Jesus é tão perfeito. Obrigado, Jesus. Jesus é tão perfeito. Nós tentamos ser perfeitos, mas nós não conseguimos. Mas o Senhor Jesus, Ele é perfeito. O Senhor Jesus, Ele se entregou por nós. E aqui Ele nos deu a maior demonstração de amor. Quando Ele aceitou vir, mesmo sabendo tudo aquilo que Ele iria passar. Quando Ele aceitou vir, sabendo que a carne dele seria dilacerada. Quando Ele aceitou vir, sabendo que Ele iria passar por tantas coisas, que Ele iria ter uma morte de cruz. Mesmo assim, o nosso Senhor, Ele aceitou vir. Em um momento de grande agonia, Ele disse assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos ter em Jesus uma referência de fidelidade para com Deus, de amor, de como vencer tentações, porque Jesus também foi tentado. Ele passou por essa terra e Ele passou pelas mesmas coisas que nós passamos. Ele sofreu calúnias, Ele foi traído. Judas andava com Jesus e traiu Jesus. Aí às vezes a gente fala assim: aquela pessoa falou mal de mim. Não serve para dar meu rol, não. Jesus, sabendo que Judas estava traindo, estava lá, ceando, partindo pão, nos ensinando, nos demonstrando a amar o nosso próximo. Jesus é perfeito, meus irmãos. Aleluia. E agora, voltando para a palavra, Maria, que fez a boa escolha, ela viveu coisas maravilhosas. Se a gente for ver a cronologia, primeiro Jesus entra na casa de Maria e Marta, e Maria se prostra aos pés de Jesus. Depois, Jesus ressuscita Lázaro. Olha que experiência maravilhosa que Maria viveu junto com Jesus. E logo depois, 6 dias antes da Páscoa, Maria unge os pés de Jesus e limpa com seus próprios cabelos. Olha, quando nós fazemos a melhor escolha, nós vivemos coisas sobrenatural. Isso tudo é da escolha que nós fazemos. Você acha que se Maria tivesse ficado distraída junto com os afazeres da casa, ela tinha vivenciado essas coisas? Maria, ela só conseguiu viver isso porque ela ficou atenta, ouvindo a palavra. Ela ficou atenta, aprendendo tudo que Jesus estava falando. E é assim conosco também. Se nós ficarmos atentos a tudo que o Senhor fala, nós iremos conseguir vencer os nossos pecados, os nossos medos, as nossas dificuldades, as nossas distrações. Mas se permanecermos atentos, com os olhos fitados em Jesus, não olhe para o lado, não fique observando o que o seu irmão está fazendo ou não está fazendo, porque a salvação é individual. A sua salvação não depende do seu irmão. Você já pensou se a nossa salvação dependesse de alguém? Meu Deus, nós estávamos enrolados. Porque aos olhos das outras pessoas, ninguém presta. Só nós. A gente olha para nós e a gente nos considera até um Jesus, que a gente pensa assim: eu sou perfeito, não é?
Mas se nós olharmos verdadeiramente para dentro de nós mesmos, nós vamos olhar, nós vamos ver quanto defeito nós temos. E que ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Se eu não me engano, eu não sei se é em Lamentações ou se é em Jeremias, que diz que a misericórdia de Deus é uma causa de nós não sermos consumidos. O que seria de nós se não fosse Jesus? Nós, pecadores do jeito que somos, o que seria de nós se não fosse Jesus? Meus irmãos, que nessa manhã nós possamos ficar com os olhos firmados em Jesus, para vencermos as distrações, para vencermos o pecado. Amém? A igreja se coloca de pé. Aleluia.